Olá, queridos! É um prazer imenso estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Hoje, para uma reflexão sobre como podemos superar o medo, não permitindo que ele tome conta do nosso ser e que nos controle. Todos nós, num dado momento de nossas vidas, sentimos medo. É comum sentirmos medo dos mais variados tipos, causas e intensidade. Um medo muito comum na infância, por exemplo, é o medo do escuro. Será que existe alguém que nunca sentiu medo do escuro? Você, por exemplo, já sentiu? Muito provavelmente sim, mas se você estava acompanhado de pessoas carinhosas, como seus pais, por exemplo, com certeza o medo pode ser superado. Um abraço aconchegante, uma palavra amiga e o simples fato de acender a luz fez com que aquele medo deixasse de trazer sofrimento naquele momento. E por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, porque você estava próximo de pessoas conhecidas, então não se sentiu sozinho. Em segundo lugar, com o fato de acender a luz, você mesmo já pode perceber que quando a luz foi acesa, não existia nada no escuro, além do que já existia anteriormente, quando havia claridade. Tanto no claro como no escuro, tudo permanecia igual. Um outro medo ainda comum na infância e que levou muitos de nós correndo para a cama de nossos pais numa noite de tempestade é o medo de raios e trovões. E mais uma vez o aconchego, uma palavra amiga e principalmente se houve uma elucidação, uma explicação de como e por que os fenômenos ocorrem, o medo também pode ser superado. Lembra do seguinte, lá da sua infância, veja se aconteceu isso com você. Alguém pode ter dito a você que o raio é que era o perigoso, não o trovão. Disse também que quando você ouviu aquele barulho assustador do trovão, o raio já tinha caído, ou seja, já era passado, o perigo já tinha passado. Disse também que isso acontece porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Geralmente nós nos assustamos com o som dos trovões, mas o medo que sentimos é, na realidade, dos raios. São os raios que podem nos prejudicar, são os raios que podem nos ferir. Percebemos então que a partir do momento em que temos mais conhecimento sobre determinados fatos, sobre determinados assuntos, muitos dos medos do que não conhecíamos, a partir do momento que passamos a conhecer, deixam então de existir. O medo aparece quando sentimos algum tipo de ameaça, e geralmente essas ameaças estão relacionadas a perdas, seja perda de pessoas queridas, seja perda de prestígio, de valores, perda de integridade, sendo o medo maior o medo da perda da própria vida. Ele está relacionado a situações que representam perigo. Isso mesmo, perigo. Podemos perceber então que o medo é um alerta. Ele está nos sinalizando de que algo muito ruim, algo muito negativo pode nos acontecer, pode nos prejudicar e por isso devemos ser mais precavidos, devemos ser mais prudentes, mais cautelosos com os nossos atos, a fim de evitarmos que o que tememos aconteça. Dessa forma, entendemos que o medo é necessário para a nossa sobrevivência, pois, se não sentíssemos medo, poderíamos, por exemplo, atravessar a rua sem olhar para os lados e colocaríamos em risco a nossa própria vida. Acontece que, em determinadas situações, o medo sentido
não é de algo real, como por exemplo, um animal feroz que está se aproximando de nós. Não, não é isso que está acontecendo. Percebemos que não existe nada nem ninguém que esteja colocando em risco a nossa integridade física, a nossa vida, e ao fazermos uma análise, percebemos que ele é fruto da nossa imaginação, e isso é fruto da nossa mente. Trata-se de uma situação hipotética, trata-se de uma fantasia, de algo que poderia acontecer, mas que não está acontecendo naquele momento. Sabe aquela condicional e se? E se eu perder tudo? E se o que eu fizer não der certo? E se eu não conseguir? E se? Vale aqui lembrar de que tudo que a gente coloca foco e intensidade aumenta de tamanho. Sabe aquela expressão fazer uma tempestade em copo d'água? É bem assim. Eu vou fazer um questionamento. Por acaso você já viu uma formiguinha com uma lente de aumento? Se você já viu, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas caso você não tenha visto, eu posso dizer a você que aquela formiguinha que parece inofensiva, tão pequena, aquela que não gostamos de ver na nossa cozinha e muito menos passeando sobre os nossos alimentos, com certeza não é nada agradável de se ver com uma lente de aumento. Eu citei a formiga, mas poderia ser outro inseto. E citei inseto justamente por ser pequeno. Mas qualquer inseto visto em tamanho grande parece ser um verdadeiro monstro. Isso mesmo, é assustador. Eu fiz uma analogia porque eu gostaria que ficasse claro com isso que tudo em que colocamos foco, intensidade, aumenta. Então, se nós alimentamos os nossos medos com pensamentos negativos, eles também vão se transformar em verdadeiros monstros dentro de nossas mentes. Sabendo disso, que se nutrirmos os pensamentos pessimistas, eles aumentam ainda mais os nossos medos, devemos lembrar também que pensamentos geram sentimentos, e no caso, o sentimento aqui citado, o medo. E é nessa hora que você precisa lembrar que pensamentos podem ser mudados. Isso mesmo, você tem a opção de escolher seus pensamentos e você pode fazer isso. Mesmo porque você precisa estar consciente dos seus pensamentos para analisar rapidamente se o medo que você está sentindo é real ou fictício. Se ele é real, para você tomar uma ação assertiva. Se você corre, se você foge, enfim, se você enfrenta. E se ele não é real, se ele é um medo fictício, também entender justamente pelo que foi colocado aqui, de não alimentar esse medo com mais pensamentos negativos, mais pensamentos pessimistas. Agora, uma observação. Se o medo que você está sentindo é tão intenso, já chegou a uma fobia, ou está beirando uma síndrome do pânico, por exemplo, ou até já chegou a essa síndrome, eu sugiro que você procure a ajuda de um profissional. É importante você procurar uma ajuda de um profissional. É importante lembrar também que muitos dos nossos medos são devido a traumas de infância que ainda não foram superados. E existem casos, por exemplo, de pessoas que já na fase adulta ainda precisam dormir com alguma luz acesa no próprio quarto, como um abajur, por exemplo, ou preferem dormir com a porta do quarto aberta ou semi-aberta, com a luz de algum cômodo da casa acesa. E ainda tem também alguns casos em que as pessoas
perdem o sono em noites de tempestade, assim como acontecia lá na infância. Inclusive, se você se sentir à vontade para compartilhar seus medos, coloque aqui nos comentários. Isso fará com que outras pessoas percebam que elas não estão sozinhas com seus medos. E caso você já tenha superado alguns de seus medos, também compartilhe aqui nos comentários. Dessa forma, você estará incentivando mais pessoas a perceberem que elas também podem superar os seus medos e terem uma vida mais plena. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem que são corajosas porque não sentem medo. Vale lembrar que coragem não é ausência de medo. Cabe aqui citar a frase do Sr. John McCain, que é a seguinte: a coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de agir apesar dele. Vou repetir. A coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de agir apesar dele. Eu, particularmente, gosto muito dessa frase. Pense no seguinte: uma pessoa que se diz destemida poderá colocar a própria vida em risco ao tomar ações sem cautela, sem prudência, como, por exemplo, pular de uma certa altura em um lago sem saber de antemão se onde ela vai pular tem pedras no fundo do lago ou se tem profundidade suficiente para um mergulho. Então, quando nós somos cautelosos e prudentes, com certeza estamos evitando muitos acidentes. Como vimos, o medo é um alerta no sentido de nos proteger. Ele é necessário para a nossa sobrevivência. Então, nós vamos continuar sentindo medo. Vamos continuar sentindo medo, sim. Todos nós, num dado momento, em certas circunstâncias, vamos sentir medo. E sendo esse medo real ou fictício, que é aquele que nós produzimos com as nossas mentes, podemos encontrar formas, encontrar recursos para nos fortalecer a fim de entendê-lo e superá-lo. Um meio para isso é entrar em contato com a sua criança interior. Isso mesmo. Eu sugiro que você entre em contato com a sua criança interior para dar a ela aquele acolhimento que ela tanto merece. Isso mesmo. E independente da idade que você tenha hoje. Isso mesmo, qualquer que seja a sua idade, é bom você saber que todos nós temos uma criança interior. É aquela criança que um dia já foi espontânea, alegre, mas que devido a muitos fatores durante seu crescimento, hoje está tolhida, está triste, está insegura, magoada, e cabe a você agora fazer as pazes com esse ser maravilhoso que é você mesmo. Isso, esse exercício está disponível aqui no canal e no final vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo o link para que você possa acessar e entrar em contato com a sua criança interior. E você pode fazer isso agora mesmo. Então, vamos para a ação? Aceite esse convite para entrar em contato com a sua criança interior agora mesmo. Trata-se de um exercício de visualização criativa com técnica de relaxamento e você poderá ter uma experiência muito gratificante. Eu costumo dizer que não basta só ter contato com esse conteúdo, com esse conhecimento e não partir para a ação. É como se você tivesse feito um suco de laranja, sabendo que é bom, que contém vitamina C, que fortalece seu sistema imunológico, porém o suco permanece no copo, você não bebeu. Ou seja,
você não terá os benefícios que ele poderia lhe proporcionar. E eu fiz essa citação para lembrar você de uma necessidade de entrar em ação, de exercitar, para que você possa ter efetividade nesse processo de superação dos seus medos. E como eu disse, pode ser agora, aqui mesmo no canal. Esse é um tema bastante abrangente e com certeza poderemos explanar mais conteúdo em uma outra oportunidade. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma, tirando algumas de suas dúvidas. Agradeço imensamente pela sua companhia. Então, até breve. Aguardo você numa próxima oportunidade. Gratidão. Você ficou até o final. Espero que tenha gostado. Então, dê um like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e deixe seus comentários. Gratidão e até breve.